Olá pessoal, eu sou o Rudy Tolentino e estou com mais um vídeo aqui no canal da Jardinagem RS Tolentino. Estou aqui para dar três dicas como obrigação que o jardineiro tem que saber. O jardineiro necessariamente tem que saber dessas três dicas. Se ele não está fazendo essas três dicas, com certeza ele está perdendo cliente ou está deixando clientes insatisfeitos. São umas coisinhas básicas. Primeiro passo, gente. Primeiro passo sobre o que ele tem que saber. Tem anotadinho aqui. O que você, quando você chega para pedir serviço na casa das pessoas, no jardim, por você ser jardineiro, você pede serviço ou larga seu panfleto. Então, qual que é a primeira coisa? Primeira coisa que você precisa saber. Além de tudo, quando você fecha com o cliente, você vai fazer o jardim dele. Primeira coisa que você tem que saber, gente, o jardim não é seu. O jardineiro tem que saber, o jardim não é seu. Por que eu falo que o jardim não é seu? Porque você chega ali com vícios. Normalmente o jardineiro tem alguns vícios. E esses vícios acabam às vezes prejudicando o teu trabalho. Por que eu digo prejudica o teu trabalho? Primeiro, cada cliente tem suas manias, cada pessoa tem uma maneira de gostar de uma planta, de um gramado. Primeira coisa, por que eu digo que a primeira coisa que tu precisa saber que o jardim não é teu? Ah, mas Rudy, eu sei que o jardim não é meu. Isso eu sei. Sim, mas o que eu quero te dizer é que alguns clientes, tá? Eu já tenho hoje bem separado. Tem clientes que quer a grama sempre bem bonita. E outros que querem, minha grama tu tem que cortar muito baixo. Muito baixo. A poda ali, eu contratei o jardineiro aqui, ele veio ali e cortou minha plantinha. Tinha uma plantinha plantada ali, ele chegou e passou a máquina e cortou. E aí? Por isso que eu digo, gente. Primeira coisa que o jardineiro tem que saber, o jardim não é seu. Então, se tu vai fazer o primeiro corte, precaução, pergunte muito. No primeiro corte, tu pergunta muito para você ganhar o cliente, você entender o que ele quer, como ele gosta, para você conseguir fazer as coisas corretas. Então, primeira dica, o jardim não é seu. Então, se você chegar no cliente ali e já ir fazendo tudo e achando que sabe, talvez você não vai ter esse cliente novamente. Por isso que eu pergunto, por isso que é a primeira dica, o jardim não é seu. Então, sempre certifica do que ele gosta, do que se tem alguma plantinha ali que talvez esteja misturada e pode ser que você corte. Pode ser que você corte com a máquina quando tu tá fazendo os arremates, quando vê tu corta e tem pessoas que fica enlouquecido e talvez como você é a primeira vez, o primeiro dia que tu tá ali, você pode acabar perdendo o cliente por causa de falta de informação. Então, o jardim não é seu. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Você sabe a altura que tem que cortar o gramado? Pergunta. Garanto que, olha, uma grande porcentagem dos jardineiros não sabe a altura correta para cortar um gramado. Você sabia que não se pode cortar pelo... Por isso que eu digo, gente, o jardim não é seu. Então, você tem que seguir o que o cliente quer. Mas você tem que saber o que é correto. Até porque vários clientes, tu chega, tu faz o serviço, vai embora e ele só dá o ok, tá tudo limpinho, tá tudo bonitinho, tá ok. Mas tem aqueles clientes que exigem a grama bem baixinha mesmo, aquela rala que praticamente é quase na terra. Eles exigem que você corte isso. Se você não cortar, ele certamente vai trocar de jardineiro. Então eu pergunto, você sabe a altura correta para cortar um gramado?
Será que você sabe? Qual a frequência que se corta um gramado? É umas perguntas que muito jardineiro não vai saber responder. Muitos e muitos. Gente, então, a altura correta, tem várias alturas, né? Como tem gramas diferentes, então tem uma variaçãozinha ali. A grama Catarina, que é uma grama mais larga, ela, para nós aqui no sul, Porto Alegre, tô falando aqui de Porto Alegre, a grama Catarina é aquela grama de jardim que é a mais larguinha, tá? Tem a grama São Carlos também. Então é umas gramas mais larguinhas, que é a grama famosa, grama de jardim, que se fala. Qual é a hora de se cortar essa grama? Em média, em torno de 5 a 10 centímetros, tu já pode dar um jeito de cortar aquela grama, que já está na hora de cortar a grama. Tá? Então, a partir de 5 centímetros, você já pode começar a pensar já na hora de cortar a grama. Por que eu te digo isso? Porque ela começa a ficar alta, a grama começa a ficar altinha e embaixo começa a criar as folhas secas por causa da luz que pega nela e já não pega tanto embaixo e ela começa a secar. Então, de 5 a 10 centímetros na grama Catarina, na grama São Carlos, então você já pode pensar em cortar. Tá, mas e qual a altura que eu corto correto? O correto para você cortar a altura desse tipo de grama é de 1/3 do tamanho do gramado. Então, se 5 centímetros, em torno de 1,5 cm é um bom tamanho da grama aquela mais larguinha. Tá? Mas daí como é que eu vou saber, Rudy? Mas, gente, não precisa... No momento que tu bota ali, tu sabe mais ou menos quanto é 1 centímetro, tu bota um dedinho ali um pouquinho mais altinho, tu já vai ter uma altura correta. Tá, mas e aí, se eu cortar ela bem ralinha, bem baixinha? Por incrível que pareça, gente, quanto mais baixa tu cortar a grama, mais isso pode aparecer. Por quê? Porque a terra fica exposta, a grama fica mais fraca, porque... Vamos supor, se a grama tem isso, tá? E você corta ela bem baixinha, o que vai... Como o sol pega muito na própria terra e vai pegar no inso, como o inso tem... Normalmente eles têm a raiz fixa para baixo, ele vai sair já para cima, o inso. Então ele sai já em ponto agudo. E a grama tende a se alastrar. Como você cortou ela muito baixa, ela sente, ela enfraquece, porque ela precisa se alastrar para fechar os espaços. E aí, quanto mais rente tu corta, mais processo ela vai ter para se recuperar. Enquanto ela está tentando se recuperar, o inso está se sobressaindo. Então ele está criando mais raiz para baixo e está ficando cada vez mais forte. Então quanto mais tu corta, a tendência do inso ficar mais forte e a tendência de criar mais inso na sua grama. Então, o que é a dica então? A dica é tu cortar a grama sempre de uma altura boa, em torno de 1,5 centímetros, dependendo se for a grama esmeralda, quando ela estiver em torno de 3 centímetros, você já pode começar a pensar em cortar ela e deixar ela em torno de 1 centímetro. A grama esmeralda é aquela bem fininha, sabe? Então, que se diz até que se tem campo de futebol, hoje em dia estão se usando muito em condomínio, aquela grama bem fininha. Então, que é a grama esmeralda. Então, aquela ali você pode cortar ela mais rentezinha. Então, você mantém ela bem rente, que é 1 centímetro mais ou menos. Então, é uma grama bem baixinha, 1 centímetro, até 1,5 centímetros, ela vai estar legal, tá, gente? Essa pode cortar um pouquinho mais baixo que a grama esmeralda. Então, enquanto nos dias mais secos, que a grama tende a crescer mais, você pode cortar com uma frequência maior de 15 dias. Ah, mas não cresceu o suficiente, gente. Corta que a grama tende a ficar muito mais bonita, a raiz cresce mais, ela fica mais profunda quando tu tem, porque você vai sempre mantendo ela cortando, mas cortar direitinho, né, gente? Não deixa ela no ralo. Deixa sempre uma espessurinha de grama, vai aparando sempre só as pontinhas e deixa que ela vai se alastrando. Se você tirar só as pontinhas, o que acontece? É que nem quando você poda uma árvore. Você poda a árvore no topo, o que ela faz? Ela se abre.
É a mesma coisa a grama. Se você manter ela sempre cortando as pontinhas, ela vai se fechando e vai tomando conta de tudo. Mas não tora ela. Se tu torar uma árvore bem embaixo, o que ela vai fazer? Ou vai morrer, ou vai tentar sair os brotinhos fraquinho, 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 fraquinho. É quase o mesmo sentido da grama. Então, deixa uma altura boa, 1,5 cm mais ou menos, dependendo da grama, como eu já expliquei. Então, e a frequência. E quando é um dos períodos mais úmidos, que inverno e coisas assim, que ela tende a retardar o crescimento, 20 dias, 25 dias, é um tempo bom. Ah, mas não cresceu o suficiente. Passa ali, dá uma paradinha na pontinha só da grama. Vai diminuir e muito a quantidade de isso. Quanto mais maior a frequência que você fizer, se você manter uma frequência entre 15 e 20 dias no seu gramado, cortar ele sempre direitinho, vai diminuir muito a quantidade de ervas daninhas no seu gramado, gente. Vai diminuir muito. Tenho clientes que às vezes mandam eu cortar assim, ó, no talo, deixo na terra. E vem muito isso, e ela diz, mas a grama não cresce, cresce sozinho isso, mas eu já expliquei várias vezes, mas é a primeira, por isso que eu digo, é a primeira dica, o jardim não é seu. Então pergunte algumas, ela vai dizer, não, você sabe, não precisa cortar muito baixo, essa pessoa sempre diz mais ou menos o que ela quer. E a terceira dica, gente, que é muito importante também, que essa não dá para voltar atrás. Falei o que é. O jardim não é seu. Como cortar a grama correta, a altura, o tempo e como o seu cliente quer. Você precisa saber o correto e precisa como ele quer. E outra coisa, poda, gente. Mesmo que a árvore podas, o terceiro passo é poda. Você chega podando a árvore, podando tudo que tu vê, tá na época. É a época de poda, eu já vou chegar podando. O jardim não é seu. Tem várias plantas que tá na época de podar, tem que fazer uma podinha e as pessoas dizem, não mexe aí, Deus o livre tu cortar isso aí. O meu marido gosta, ou eu gosto, ou meu filho gosta. Então, na dúvida, não poda. Não poda que tem jeito. Se tu não podar hoje, amanhã tu pode podar, ou depois tu pode podar. Tu pode pergunta que tu vai conseguir podar. Porque no momento que tu podou, se a pessoa não quer, acabou o problema. Tá com problema, o cliente vai ficar insatisfeito e tá feito aí. Então, na dúvida, se você olhou uma plantinha, posso podar, não posso podar, não poda. Mesmo que depois, mas você não podou aquilo ali, é que eu não sabia. Na dúvida eu não podei, mas eu posso podar aí depois, ou eu podo na próxima. Então, gente, são coisinhas básicas. 3 segredos para você manter o seu cliente. O jardim não é seu, a altura da grama, muito importante, você saber a altura da grama ou o que o seu cliente quer. Isso conta muito. A poda é uma coisa muito importante também. Pessoas que hoje em dia, porque cada dia as pessoas estão dando mais valores para o seu jardim, para as suas plantinhas. Então, é bom saber desses detalhes, são coisinhas básicas que pode assegurar um cliente, 2 clientes, pode satisfazer muitos clientes apenas com essas 3 dicas. Claro, sem contar que o básico é manter um jardim bem limpinho, sempre tu sair dali bem limpinho, se possível não deixar sujeira para o cliente, sempre levar a sujeira, isso caso você ter meio de condução. Caso você não tenha, procura sempre deixar tudo amarradinho num saquinho. Se possível, sempre levar o saquinho, caso... Gente, não sai caro você comprar um pacote cheio de sacos. Cheio de sacos. Compra aquele pacote grande, os sacos de 100 litros, 130 litros. Se você não tem como levar, compra. E amarra ele, deixa direitinho, não precisa do cliente, tu vai dar um serviço maior de qualidade e deixa tudo direitinho, amarradinho, bonitinho. Mas sai caro, é ruim, não sei o que.
agrega uns 5 reais a mais. Bota um pouquinho de diferença ali que no final das contas eles nem vão sentir e você sabe que tu tá comprando um pouquinho a mais e você vai pagar esses saquinhos. Então tá aqui a dica de hoje. Eu sou o Rudy Tolentino, para quem pegou o vídeo agora, eu sou o Rudy Tolentino. Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, não esquece que todo sábado, entre 9 e 10 horas da manhã, tem vídeo novo, só sobre jardim, falando aí sobre como ser jardineiro, dando algumas dicas de jardineiro. E terças e quintas, terça tem como fazer mudas, quinta normalmente, às vezes eu coloco algumas manutenção de jardins. Então, tenho terça, quintas e sábados, tem vídeo para todos os gostos aí no canal. Tem fiz alguns também jardim com pedras, tem jardim desde o zero, tem bastante coisa aí no canal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscreva, deixe seu joinha e até a próxima. Tchau!